não só do jogo de hoje, mas do desempenho da equipe. O que você viu de evolução entre a primeira partida e esse jogo de hoje, principalmente na questão do setor ofensivo? Bom, primeiramente dizer que nós temos procurado achar, né, um 11, a gente tem feito algumas mudanças, né? É uma coisa natural, é uma equipe nova, de contratações novas e tudo mais. E a gente, assim, diferentemente, né, do ano passado, a gente conseguiu já estabelecer quase que uma equipe base, 90% a gente mantinha, né? E agora a gente está tendo que buscar uma equipe, um padrão, uma maneira de se jogar. Tanto é que eu joguei de uma maneira lá contra a equipe do Primavera e hoje a gente acabou mudando para algumas peças aqui, né? E claro que nós tivemos as nossas chances lá. Hoje aqui principalmente, né, um pênalti claro, absurdo, né, cara? Mas não dar um pênalti daquele é absurdo, assim, né? Porque o Bruno estava dentro da área com o oponente atrás, né? Já batido praticamente, e ele faz a carga e um pênalti claro. Isso poderia mudar o jogo, mas também não adianta nós estarmos aqui reclamando. Mas é claro que se é o adversário, eles estariam, né, falando, reclamando, e de repente se é contra nós, a gente poderia ter perdido o jogo também. Nós tivemos as nossas chances, como eles também tiveram. Guilherme teve 2, 3 intervenções muito boas contra a equipe do Primavera, mesmo jogando fora de casa. O adversário praticamente nenhuma chance, a única que eles tiveram, acabaram fazendo. Então, assim, o nível do campeonato, a gente vê que nós não estamos, assim, até agora devendo com nenhuma equipe, né? Que você pega o Primavera, praticamente eles têm 70%, 80% da mesma equipe, né? E o Votuporanguense praticamente a mesma equipe, com algumas grandes contratações, né, como é o caso do Jefinho, do Denner, de assim, atletas que chegaram pontuais para poder fazer a diferença. E mais uma vez o goleiro fez grandes defesas, e se não me engano 2 bolas na trave, né? Então, assim, tem certas coisas que elas acontecem e a gente tem que continuar o trabalho, sabendo aquilo que nós temos. Também não adianta a gente achar, ou o torcedor achar que está tudo errado. A gente não vai estar fazendo grandes mudanças, mesmo porque quem procura acaba perdendo o caminho. E a gente tem que ter um caminho, porque quem não tem um caminho, qualquer lugar tá bom, qualquer lugar serve, e a gente sabe aquilo que nós queremos. Fonseca, boa noite. A torcida foi bem ativa hoje, né? Principalmente com a questão do Brunão, né? Das jogadas, mais pro final. Quando ele saiu, a torcida aplaudiu muito, enfim. Como que fica agora o psicológico? Como trabalhar o psicológico do Brunão e também da outra equipe? Como que fica? Eu acredito, como você disse, eles foram ativos, cobraram, aplaudiram, incentivaram. O papel do torcedor, e nós temos que fazer o nosso papel também, jogadores maduros, né? E continuar trabalhando, porque a bola dele poderia ter entrado, na minha opinião, em justiça, porque ele fez 2 grandes partidas lá contra a equipe, por exemplo, do Primavera. Ele teve entre os 2 melhores jogadores da equipe do São Bento. Fonseca, em relação a primeiro e segundo tempo, até o Lazão falou em relação a ter entrado, a equipe senta de casa querendo fazer bonito já logo no primeiro tempo, talvez um pouco de rendimento abaixo no segundo. Como você avalia primeiro e segundo tempo? Não, como você falou, o primeiro tempo nós tivemos uma maior intensidade, né? Claro que isso leva a um desgaste maior também, né? Você joga com as linhas mais altas, você procura o gol, como nós fizemos, como a gente falou, né? Teve o pênalti, teve a bola na trave e tudo mais. O goleiro fez, se não me engano, 2 defesas fantásticas ali, né? Do chute de fora da área. Então, assim, é uma coisa natural que nós temos que saber que lidar. Claro que nós temos, assim, atletas que nós teremos, às vezes, que mudar de uma partida para outra, até para o rendimento físico acabar não caindo. Queria que você falasse um pouquinho da escolha do Guilherme no gol, né, e as defesas dele foram muito importantes, na troca já na primeira partida do Matheus. E também, enquanto a função de camisa 9, né? Na pré-temporada a gente viu alguns jogos o Marcos Nunes fazendo a função de 9, hoje ele entrou nessa função de novo. É uma função que você espera que ele repita outras vezes ou, né, tendo uma outra opção, ele volta a jogar na sua função de origem? Não, eu acredito que o Marcos Nunes, né, cara, é um cara muito assim, dedicado, trabalhador, identifica muito com a camisa do São Bento, né? E eu acredito que ele vai acontecer com ele aquilo que aconteceu contra o Primavera, né? Ele acabou entrando do lado, hoje ele aqui entrou e depois, se não me engano, foi direto para 9, se não me engano. Então, assim, é um atleta que vai nos ajudar muito, né? A gente sabe o potencial dele. E como eu já disse, pode ter certeza que aqui ninguém vai deixar nenhum atleta para trás, que às vezes o cara
bem num jogo, mal em outro e assim por diante, mas o que nós temos, o que vai ser trabalhado é essa equipe do São Bento. E sobre o Guilherme, a troca dele com o Matheus? Sim, você tem que começar a procurar sempre uma química, né? Eu disse que o futebol é isso, né? Como é que se fala, né? O pessoal gosta de dizer, né? Aquilo que dá liga, né? Então você tem que começar a procurar. Eu gosto muito do Guilherme, tanto é que eu fui conivente com a sua contratação, juntamente com o Rufino, né? E eu acredito que ele demonstrou porque que ele foi escolhido para entrar nessa tarde.